E sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje, sexta-feira, né, finalzinho da semana, e nós vamos ler a reunião que foi mandada hoje, agora pela manhã. Então eu recebi, e como é reunião, nós vamos ler aqui antes, tá bom? Então já prepare o seu café, tá bom? Prepare a sua água, sentadinho no seu sofá. Talvez você está trabalhando agora, né, gente? Talvez está trabalhando, meio-dia, não sei, né? Ou à noite, você está aí no seu escritório, talvez aí no seu horário de intervalo, você está aí com seu fonezinho. Preste muita atenção. Vamos ouvir e vamos ver quais são as lorotas ou as ordens aí que Edir Macedo, junto com os seus subordinados, colocam para os seus pastores, mas sempre no intuito de arrecadação financeira, domínio mental e poder. Poder. Vamos ver o que essa reunião de hoje fala, tá bom? Então preste atenção e vamos nessa. Vamos lá. Olá, Marcelo, tudo bem? Deus te abençoe. A reunião do Macedo, foi do Macedo então, ó. Do Macedo desta quinta-feira, dia 21, passou a ser uma cachaça. Desculpa, passou de ser de uma cachaça para uma, vou falar, ele botou aqui, vou falar, uma diarreia. É nojento, né, gente? Mas é isso aí, né? É isso aí, entendeu? É isso aí. Cristo, ele quando ouvia os fariseus lá falando, ele chamava do que? Raça de víboras. Né? Nada a ver, mas esse pastor aqui está dizendo o seguinte: sim, a reunião foi uma verdadeira diarreia. Ele começou dizendo que teve outra revelação de Deus e agora está aprendendo com Jacó. Vamos ver qual é a revelação do Macedo. Macedo sempre recebendo. Engraçado que o Deus do Macedo, ele nunca revela nada, dizendo assim, ó, Macedo, tem pessoas passando dificuldades. Os obreiros que vocês tanto, né, tanto apertam, tanto humilham, judeiam dos obreiros, esses obreiros estão passando necessidades. Tem obreiros que não têm dinheiro nem para pagar a energia, a conta de energia da sua casa. Entendeu? Engraçado que o Deus desse Macedo, ele não revela isso. O Deus do Macedo só revela que ele tem que fazer algum tipo de propósito e esse propósito é financeiro. Vocês estão entendendo como é que é, pessoal? Então, por aí você tira, né? Mas vamos lá. Ele disse que no início do seu ministério, até a Esther não aguentava as reuniões dele, porque ele não sabia pregar o evangelho. Tem uma história que conto aí, que o Macedo, daqui do Brasil, foi para os Estados Unidos, aprendeu a teologia da prosperidade e trouxe para a Universal. Ou foi ao contrário, foi o cunhado dele, o R.R. Mas vamos lá. O R.R. não quis muito. Mas vamos lá. Vamos lá. Ele não sabia pregar o evangelho, pois ninguém acreditava nele. Nem o cunhado e nem os seus amigos. Tadinho do patinho feio. Depois gritou com os pastores e fez cobranças na cara de pau. E ainda apontou o dedo para todos, dizendo que ele cresceu sozinho. Olha só, pastor. Até quando vocês não vão ter vergonha na cara e ouvir um cara de pau desse falar? Se não é você, pastor, você é antigo aí de obra, se não é você, tá aí enganando o povo, mentindo para o povo, usando a Bíblia, por que você faz isso? Porque você aprendeu com o Macedo. Né? Você aprendeu com o Macedo. Mas se não é você,
O Macedo teria o império que o Macedo tem hoje, né? Não é o que ele enganou o povo até hoje. Será que ele teria? Você ajudando ele? O Macedo virou Deus agora, né? Onipresente, está em todas. É ele que faz reunião em todas as igrejas. Porque tinha o Espírito Santo, e se o pastor não cresce, é porque não tem. Gritou com as esposas, dizendo que as esposas devem ficar de olho no marido, porque se ele não desenvolve na igreja, ele tem problema, ou ela tem problema. Chegou a virar os olhos e gritar algumas vezes, e falava a mesma coisa. Voltou para o texto de Jó e continuou. Que Jó era abençoado por Deus, porque tinha temor, e muitos pastores não crescem porque não têm temor. Eles querem botar o temor no pastor para que o pastor ele não venha fazer o pé de meia e levar o dinheirinho do Macedo. É só para isso, tá, pessoal? Só para isso, porque o pastor mesmo, o cara que está na Universal sabe que o Macedo não vale nada. O Macedo não vale nada. É esse homem aí que gravou os vídeos falando do pastor. O pastor que tirou a própria vida, dizendo que não está nem aí, que não vai chorar a morte da bezerra. Macedo é isso aí. Macedo não tem nada para oferecer. Macedo não tem nada. Ele oferece o que ele tem. E o que ele tem? Quem vive dentro do Macedo? O próprio Satanás. Eu não acredito que Deus viva nele. Se você acredita, aí é outro problema, é outra questão. Tá bom? Mas cada um acredita naquilo que quer. Como está escrito, pelos frutos se conhece a árvore. Tá bom? Então vamos lá. Falam mal da liderança, falam mal da direção da igreja, e por isso tem pastores doentes e esposas doentes. E ele gritou novamente, apontou o dedo e disse: a culpa é sua. Vocês não podem falar mal da direção, do bispo, do seu marido ou da sua esposa. Se vocês falam mal, são amaldiçoados, e não sou eu que estou amaldiçoando, não. Marcelo, o Macedo realmente está doido da cabeça. Continuou dizendo: vocês lembram de Miriam e da irmã de Moisés? Ela ficou leprosa porque falou mal do homem de Deus. Macedo se acha de Deus. Sabe que Macedo se acha de Deus, pessoal? Todos os que falam mal serão amaldiçoados e por isso não crescem. Vocês têm carro, casa, o mesmo papinho de sempre, tá, pessoal? E ele, tu pode ter certeza, pessoal, que o Macedo, ele na cabecinha maldosa e maligna dele, ele acha que dá tudo para vocês. Ele acha que faz um favor para vocês em dar um carro, dar uma casa. Vocês podem ter certeza disso. Que o Macedo acha que ele faz um favor para vocês. Né? Vocês não trabalham, vocês não fazem nada. Então, vocês têm casa, carro, salário e não crescem. Eu comecei sozinho, tadinho. O Macedo é um homem. É um homem. É o super-homem, na verdade. Né, verdade? É o super-homem. Tá bom. Olha o que Deus fez. Ele é comigo. Eu tenho muito temor a Deus. Eu sempre fui fiel. Minhas intenções sempre foram almas. Aí o pastor bota aqui saquinho de dinheiro e um bonequinho rindo. Ah, tá bom. Um golinho de café. E eu tenho o Espírito Santo. Dá pra ver. No videozinho que você gravou sobre o pastor que tirou a própria vida, dá pra ver sim, Macedo. Dá pra ver que você tem o Espírito Santo, né? Dá pra ver nesse videozinho aqui, ó. Dá pra ver que você tem o Espírito Santo. Olha aqui. Ontem nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, porque o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé, eu vou continuar passando, indo em frente. Mas
Aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela graça, a minha graça te basta, e vivem que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas, por todo o mundo. Esses fracos querem uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora, o que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou, ele venceria. Esse é o Espírito Santo que o Macedo tem. Tá bom, pessoal? Esse é o Espírito Santo que o Macedo tem. Você acredita que ele tem o Espírito Santo? Diz ele assim, ó, eu tenho o Espírito Santo. Depois falou assim, eu sou servo de Deus como Jacó. Estou aprendendo e passou tudo para vocês. Toda quinta-feira eu sirvo vocês com a minha reunião. Ele botou aqui entre parênteses, purgante, né? É um laxante. E vocês não crescem. Tem alguma coisa errada? Todo dia saem pastor, esposa, obreiros, por que não servem? Macedo, você não falou que entra um monte? Está preocupado por quê? Está preocupado por quê? Não tem temor, estão falando mal dos servos de Deus. Marcelo, o Macedo adora amaldiçoar os outros e se contradiz o tempo todo. Continuou ainda dizendo que tem pastor e esposas que entraram na obra dele porque tem roupas bonitas e se vestem bem, mas muitos são pobres por dentro. Estão leprosos como a irmã de Moisés. Ele disse assim, eu tenho muito temor. Estou aprendendo com Jó. Eu falei Jacó, pessoal? Se eu falei Jacó, leia-se Jó, tá? Agora que está na minha cabeça, eu acho que eu falei Jacó. Mas se eu falei Jacó, no vídeo, leia-se Jó, tá bom? Entenda-se. E você deve aprender também também que o homem de Deus é equilibrado. Respeita seu semelhante, quer o bem das pessoas, se preocupa com as pessoas e tem consideração por elas. Bom, não foi o que você mostrou no vídeo, a consideração que você tinha pelo pastor que tirou a própria vida ou que caiu lá de cima lá, né? Não é. E não é a consideração que você teve também pelo pastor que faleceu lá em Portugal. Segundo informação, você conhecia esse pastor e você não... Nem aí. É a consideração que você tem, né? É o espírito que você tem dentro de você, Marcelo. Né? Tem compaixão e ainda diz, eu faço o bem a todos, mas nem todos querem ser ajudados. O homem de Deus vigia a sua língua. Dá para ver, Marcelo. Dá para ver que o homem de Deus vigia a sua língua. Isso mostra o quanto você não é de Deus. Né? Isso prova o quanto você não é de Deus, né, Marcelo? Bom, ele estava contando, dizendo como o homem de Deus é e como ele é. Tá bom? Não fala qualquer coisa, mas vigia sua boca porque suas atitudes santificam a Deus. E é assim que eu mostro o meu temor. Dá para ver, dá para ver. Marcelo, chego a pensar que o Macedo perdeu mesmo o juízo. Parece que tem duas pessoas dentro dele, ou algum Lúcio, mas tem, tá, pessoal? É óbvio que tem um capiroto muito grande dentro desse homem. A gente sabe disso, não tem explicação. Para terminar, o Macedo foi direto e disse, meu caro, Jó não tinha o Espírito Santo e arrebentou. Ué. Se você tem é uma obrigação sua arrebentar. Tá, leia-se dinheiro. Pastor, quando o Macedo fala arrebentar para o pastor é dinheiro. Ele demonstrava muito ódio nas suas palavras doces, kkkk. E disse que quem está falando mal dele nas mídias estão amaldiçoados. Eu quero ver tua maldição pegar, Macedo. Que eu não estou aqui falando mal. E mesmo se eu tivesse. Estou aqui falando o que você é realmente. Um mentiroso
falso profeta e esse cara de pau que você é. Você mesmo disse, você mesmo falou que você tem amor pelas pessoas. O homem de Deus tem amor pelas pessoas. Se preocupa com as pessoas. É equilibrado. Você é muito equilibrado. Você se preocupa muito com as pessoas, hein, Marcelo? Hã? Você mesmo se chamou de filho de Satanás. Você mesmo, tá bom? Depois terminou orando pelas igrejas evangélicas e pelos ex da Ilude. Ele deve ser bipolar ou está acompanhado pelo diabo, né? Marcelo, na outra reunião, o Macedo fez um pequeno comentário sobre os pastores terem interesse em conhecer a história de como a igreja primitiva começou. Mas ele fala assim, porque sabe que a grande maioria não se interessa para ler e conhecer a verdadeira história da Igreja de Jesus. Em outra ocasião, vou falar sobre como está sendo trabalhado sutilmente para banir o nome do Jesus de Jesus nas reuniões. Né? Se os pastores estudarem a história, vão entender que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma extensão da Igreja Católica e o Macedo é o Papa dessa instituição. Por isso, gostaria de que cada pastor, esposa, obreiro, membro, estudassem. Leiam e vocês verão que a Igreja Universal do Reino de Deus está fazendo o mesmo trabalho sujo que desviar o Evangelho de Cristo com as suas ideologias criadas pelo Macedo. Para não me alongar, vou deixar 3 dicas. 2 são livros de uma série na Netflix que é Street Holder, uma série que o Street Holder ele mencionou. Não sei se é assim a escrita, mas de fato abre os olhos e entendemos todos esse poder que o Macedo exerce e que é apenas alguns poucos têm conhecimento para poder se manter no poder e controlar as massas. As 48 Leis do Poder, eu tenho esse livro, é muito bom, tá, pessoal? Do Robert Greene. O Príncipe, Nicolas Maquiavel. Como Formar um Tirano, da Netflix. Um abraço. E é isso aí. Mais uma reunião do Santo Edir Macedo. Esse homem tem que ser canonizado, né, pessoal? Esse homem tem que ser canonizado. Por quê? Não pode. Não pode. Mas então, o que você acha? O que você pensa sobre tudo isso? Por favor, comente aqui embaixo. Faça os seus comentários. Tá bom? Faça os seus comentários. Forte abraço. Uma ótima sexta para vocês. Um ótimo final de semana também para todos vocês. Até o próximo vídeo.